A gente hoje usa a tecnologia para precificar o usuário. Então lembra daquele caso do Beto. Então a gente hoje, com o nosso aplicativo, o usuário baixa o aplicativo da Darwin, a gente consegue coletar uma série de informações mediante a aprovação do segurado, do cliente, do usuário do aplicativo, e a gente consegue dar uma nota, um score para ele. Com base nesse score, a gente consegue precificar o seguro dele. Sabe aquele momento assim, cara, agora eu vou ter que fazer um investimento maior, né? Agora eu vou ter que olhar para isso aqui, que você falou da contribuição do Rondon, né? Olhando para essa questão de estrutura organizacional, isso é fundamental. Perfeito. Né? 11 milhões de reais é um valor extremamente relevante. Nós estamos falando 3, 4 anos atrás, era mais relevante ainda, num negócio que não tinha começado, e vocês tiveram cabeça para pegar esse investimento e colocar dentro de um cronograma. Sejam super bem-vindos ao podcast Líderes Fora de Série. Meu nome é Carolina Augusta, eu sou CEO da Boomit e host desse podcast, e eu tenho aqui comigo uma pessoa mais especial, que é o Diego Rondon, né? Diego, se apresenta para o pessoal te conhecer um pouquinho e por que você está aqui hoje sendo host junto comigo, na presença ilustre aqui do Firmino da Darwin Seguros. Carol, obrigado, é uma satisfação. Sou Diego Rondon, co-founder e CEO da Founders Choice, que é um veículo de investimento focado em founders incríveis. E eu acho que hoje estou aqui sentado, recebi esse convite com muita alegria, porque nós temos um dos nossos founders investidos. Aliás, contar a história com eles, a gente tem uma consultoria de headhunters, e a gente começou a fazer contratações para essa startup. Comecei a acompanhar uma startup com potencial incrível, gigantesco, mas principalmente com founders incríveis. A história deles é uma história muito interessante, o crescimento foi um crescimento muito agressivo, e além de ser consultor deles, eu comecei a incomodá-los porque eu também queria ser investidor, né? Então a gente está aqui com o Firmino da Darwin Seguros, né, Carol? Isso aí. E o Firmino ofereceu, né, esse espaço para a gente poder investir neles, uma satisfação gigantesca. Desde então, eu já era apaixonado pelo negócio, fiquei mais ainda. Firmino, obrigado por estar aqui com a gente. Carol, obrigado. Rondon, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Honra nossa de ter você com a gente lá, cara. Puta, ajuda pra caramba. Sócio bom, sócio inteligente que tá lá no business com a gente ajudando. Atuante. Atuante, exatamente. Capital inteligente. Ainda mais essa jornada do começo, do zero to one, ali, quando você começa a tirar as coisas do chão. Putz, ter sócio que ajuda, né? Não cobra, mas que ajuda, que tá ali na mão na massa. E se tem alguém que tá ali com a gente na trincheira, é o Rondon. A gente fez várias contratações importantes, trouxe vários talentos que o Rondon participou, ativamente liderou, inclusive. Tanto trazer pessoas como formadas de dentro, mexer na estrutura que a gente tinha de pessoas dentro de casa, para uma empresa que está começando, né, e o maior desafio, na minha visão, pelo menos, que a gente teve, e que a gente tem, e que a gente vai ter, são pessoas, né? Pessoas que fazem o resto. Então, foi muito importante para a gente, foi, baita aquisição aí. Bem-vindo mais uma vez, né, já está há algum tempo, mas prazer, sou o Firmino, sou fundador e co-CEO da Darwin Seguros. A Darwin Seguros, comentando um pouquinho da história, né? A Darwin é uma seguradora, né? A gente, lá em 2021, eu e o Beto somos primos de primeiro grau mesmo, família, passamos o Natal junto. A gente sempre ficou muito próximo, assim, eu vim no mercado financeiro, né? Comentando um passo atrás aqui, parênteses, comentando um pouco da minha trajetória. Eu vim no mercado financeiro, então eu fiz M&A minha vida inteira. Primeiro eu entrei numa boutique de M&A, fiquei lá 6, 7 anos, acabei virando sócio, foi uma trajetória espetacular, incrível, conheci pessoas incríveis, formação como pessoa na indústria do M&A é legal quando você acha pessoas legais, uma escola interessante. Então me trouxe raízes importantes. Depois eu escolhi para o lado do buy-side, então saí da assessoria e fui para o lado do buy-side, acabei assumindo uma cadeira de M&A numa empresa de logística. Foi um desafio nada óbvio, né? Saí da Faria Lima, e aí eu gosto do desafio, né? Então me deparei com o desafio de morar em Curitiba, tinha um monte de proposta em São Paulo, um outro desafio de morar em Curitiba, liderar uma consolidação setorial num mercado pouco óbvio, que é o mercado de transporte rodoviário. Fui, me dei super bem com as pessoas que estavam envolvidas no projeto, tinha um fundo de private equity lá e o próprio CEO, o fundador da empresa também. Foi muito legal, a gente tentamos fazer a listagem da companhia, acabou não dando certo pela pandemia, mas a consolidação do mercado a gente fez, trouxemos uma companhia de 300, 400 milhões para 1,5 bi de patamar em poucos meses, ali, um pouco mais de um ano.
Então foi uma jornada legal, empreendedora, de certa forma, né? Tanto da boutique de M&A quanto da empresa de logística foram jornadas empreendedoras. Na boutique eu fui o primeiro funcionário, né? Hoje é eu acho que é a segunda maior boutique do Brasil, se bobear. Na empresa de logística não tinha uma área de M&A. Entrei lá para criar um negócio do zero, numa empresa de 3 mil funcionários, onde o M&A não era o dia a dia, né? M&A, para quem não conhece, fusões e aquisições, né? O ato de você comprar, adquirir participação, seja parcial, seja total, numa empresa. Então, é uma jornada empreendedora de várias outras óticas, assim, foi bem interessante. E aí, nos deparamos com o sonho da Darwin, né, o momento certo, o sócio certo. A gente sempre fala brincando, eu acho que o maior desafio que a gente enfrentou, a gente não enfrentou, que é achar o sócio fundador. Isso, eu e o Beto, a gente é irmão, carne e unha, cara, a gente confia muito no outro, isso, essa relação de confiança é a base fundamental para uma relação de longo prazo de sociedade. A gente tem vários combinados, depois vale a pena entrar e comentar com vocês. Sim, que claro. Foi compartilhar com as pessoas que pensam em ter sociedade com gente muito próxima, com relação próxima, a chave é papo franco, aberto, transparente, isso, sem dúvida, foi transformacional para nossa relação e para a relação com a Darwin. A gente divide a cadeira de CEO, né? Então, você imagina... eu queria depois que você falasse um pouco como é que é essa experiência. Com prazer, cara, com prazer. E aí, sócio certo, momento certo, né? A ideia da Darwin, ela surgiu, inclusive, de uma dor do próprio Beto. Eu e o Beto somos primos, né? Então, durante muito tempo, a gente sempre tá junto, desde o mercado financeiro, a gente sempre navegou muito junto, a gente sempre trocou experiência e tal. E aí, em 2020, mais ou menos, a gente trocou de carro, os dois juntos, ao mesmo tempo. A gente foi lá para economizar um dinheirinho, a gente foi lá na bancada e comprou os dois ao mesmo tempo. Ele comprou o dele, eu comprei o meu, mas exatamente igual. Tá. E aí, a cor era a mesma também? A cor não era a mesma. Senão ia confundir, né? Estaciona lá no almoço da família de domingo. O carro da mesma cor. Mas se fosse mais barato, eu compraria a mesma. E aí, cara, a gente... esse papo de seguro veio, né? Veio à tona. Carro novo e tal. O Beto nunca teve seguro, né? O Beto é um cara que ele faz conta para absolutamente tudo que você pode imaginar. Nunca achou que valia a pena. Ele sempre precificou isso como uma opção. Ele falou, cara, eu ando uma vez por semana, ando devagar, se eu bater a franquia não vai cobrir, né? A franquia é aquela coparticipação que você tem que pagar com o seguro. Ele falou, não vou comprar. Ficou 10 anos sem. Ele nunca usou, nunca bateu o carro. Então parece que foi uma boa decisão. Faz sentido. Parece que ele fez uma boa decisão. E eu sempre fiz seguro, sempre fui mais medroso, viajava bastante, tinha um pouco de receio de ter algum problema na estrada e não ter ali algum suporte de uma seguradora com guincho, assistência 24 horas, tudo mais, sempre fiz seguro. Então eu fiquei 10 anos na indústria de seguros, nunca usei também. Então eu e o Beto, em teoria, a gente deu o mesmo resultado como segurado, né? Ele não era segurado, mas se ele fosse, ele teria dado o mesmo resultado que eu. Só que ele nunca pagou e eu sempre paguei. E na indústria de seguros tem uma dinâmica de precificação que é parecida entre todas as seguradoras, entre vários outros fatores. Um fator que conta muito é o tempo que você está na indústria de seguros. Então, se você entra nos seguros, tem um termo, né, que chama classe de bônus. É uma notinha de 0 a 10, basicamente. Cada ano que você fica sem gerar nenhum sinistro, você ganha uma notinha. Cada ano que você tem um sinistro, você perde uma notinha e assim vai indo o seu score dentro das seguradoras, eles se compartilham essa nota. Então ele sabe, se o Rondon está lá 15 anos na seguradora A, ele provavelmente é a classe de bônus 10, ele está na nota máxima, ele vai ter um preço maravilhoso. Em qualquer seguradora que tiver acesso a essa informação, ele vai ter um preço muito bom. Tá. E aí, eu era classe de bônus 10, o Beto nunca fez parte dos seguros, então ele é classe de bônus 0. Ou seja, começou do zero. Começou do zero. Então, quando ele foi precificar, foi aí que surgiu na cabeça dele, ele olhou e falou, cara, o preço assim, o meu preço era X, o preço dele foi 2X. Só que, independente se ele tinha tido infrações ou não. Independente. Ou seja, um sistema meio independente. Pouco inteligente. Exatamente. E aí, ele chegou e ele parou pra olhar e falou, cara, isso aqui não faz sentido. Porque ele me conhece o meu perfil, eu ando todos os dias da semana, ele anda um dia por semana. E qualquer dia que eu ando na semana, eu ando mais do que o dia que ele anda. Ou seja, eu devo gerar 10 vezes o risco que ele gera, né? Assim, de exposição. Ele deveria ser recompensado por isso. Acho que o Firmino é mais agressivo, deve dirigir mais rápido também. Não, eu sou totalmente agressiva na direção. Se tivesse uma câmera... Hoje a gente vê a classe de bônus da Carol. Não, eu não tem que baixar o aplicativo da Darwin, quero ver o seu score, né? Agora a gente chega lá. E aí, quando a gente olhou esse mercado, o preço, ele olhou e falou, cara, isso aqui tá errado. Tá muito errado. Vocês estão me precificando como se eu fosse um cara que dou cavalinho de pau na Faria Lima 2 da manhã. Assim, não faz o menor sentido. Eu ando uma vez por semana. Aí ele começou, será que tem algum seguro que precifica com base no que você dirige?
que é o famoso Pay How You Drive, Pay As You Drive. Tem várias terminologias, principalmente fora do Brasil. Tá. E várias seguradoras já fizeram isso lá fora, né? Root, Metromile, Lemonade agora entrou com a Metromile. Tem um monte de gente que faz isso lá fora. E ele começou a olhar, e aí foi quando ele me ligou e falou, cara, vamos olhar essa tese junto? E aí a gente se debruçou nessa tese. A gente lembra até hoje, virando noite do domingo, comendo pizza, que a gente ia trabalhar no dia seguinte, né? A gente ainda estava empregado. E aí a gente começou a estudar essa tese, até o momento que a gente falou, cara, agora ou a gente larga tudo ou a gente desiste. Ou a gente larga tudo e vai para essa ideia, e vai para cima, e vai fazer esse negócio, ou é melhor parar, porque não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Verdade. E aí, a gente se abraçou lá, falou, cara, vambora, tamo junto até o final, e deu certo. E aí começamos toda a jornada de começar o seguro. Em paralelo tinha um movimento regulatório que é super importante. O mercado de seguros é um mercado regulado, né? Assim como vários subsegmentos do mercado financeiro, o mercado de seguros também é regulado, e o órgão regulador é a SUSEP. E a SUSEP estava numa agenda super de abertura regulatória. Tinha uma importante. brecha, né? Uma brecha, é um programa regulatório para incentivar novos entrantes. O mercado financeiro, de forma geral, passou por isso lá atrás, por vários afrouxamentos regulatórios para a galera poder entrar, com todas as travas, todas as proteções. Os mercados reguladores sempre se preocuparam com isso. Tá bom. Solvência é um tema muito importante quando a gente fala de mercado financeiro, de forma geral, desde banco até seguro, resseguro e assim por diante. E aí começou a surgir o Sandbox. O Sandbox é um programa regulatório, entre parênteses, um berçário regulatório, onde o regulador diminui um pouco a barreira de entrada e os requisitos regulatórios para empresas entrarem no mercado. E aí eles têm ali um período de 3 anos para conseguir provar o seu produto, e aí ele decide se ele quer continuar no mercado, e aí ele vai para o mercado tradicional de seguros, normal, com todos os requisitos tradicionais, mas já com produto provado, que foi facilitado pela abertura regulatória, ou se ele quer parar e sair. Não deu certo, segue a vida, a vida que segue. E aí a gente começou a ver esse movimento da SUSEP no Sandbox 1. Várias seguradoras se criaram naquele momento, hoje muitas delas nem existem mais, não deram certo, outras existem, e aí começou-se um ruído, um rumor de que sairia o Sandbox 2, ainda na liderança do último governo que estava no comando. E aí a gente falou, cara, vamos tomar o risco, a gente não sabia se ia acontecer ou não, a gente falou, vamos pedir demissão. O Beto pediu demissão, o Beto trabalhava na Stone, ele era um sócio relevante lá, a Stone de maquininha, né? Sim. Então ele acompanhou toda a jornada da Stone, desde pré-IPO, pós-IPO, ele entrou quando a empresa tinha 300 funcionários, saiu quando a empresa tinha alguns 1.000 funcionários, se bobear 3.000, 4.000, não lembro exatamente. Então ele cuidava de pricing, tesouraria, ele cuidava de 25 bis de objeção, ele tinha uma responsabilidade muito grande, assim. Então a gente realmente largou tudo, saiu e foi pro sonho, sem a certeza de que a gente conseguiria montar o time, sem a certeza que sairia o Sandbox 2, sem a certeza sem nada, né, só com o sonho mesmo. E aí foi muito legal, porque foi uma jornada bastante difícil, né, acho que bastante nãos aí que a gente recebeu ao longo desse caminho, mas que foi muito legal para formar um pouco da nossa cabeça, um pouco do que a gente está colhendo de frutos hoje, certamente foi dos pedregulhos que a gente passou lá atrás, os buracos que a gente passou lá atrás. Para quem está nos assistindo, explica melhor, né, o que a Darwin faz, como ela faz. Assim, eu quero contratar um seguro na Darwin. Legal. Como é que faz? Não, legal. A Darwin, eu vou começar pelo propósito, assim, né, basicamente, para entender um pouco do contexto da fundação da companhia. Assim. Hoje, quando você olha o Brasil, poucas pessoas sabem disso. 70% da frota não tem seguro. Então, a cada 10 carros que você vê na rua, 7 não tem seguro. Pelo menos não um seguro regular, então, tem um mercado para crescer aí. Tem um mercado enorme para crescer. Não tinha essa visão. Mas boa parte dessa galera que não tem seguro, como o Beto, por exemplo, às vezes tem dinheiro. Mas não quer porque acha que não faz sentido. Exatamente, não faz sentido. Tem gente que não tem dinheiro para pagar, porque o seguro é um produto caro. Ele é um produto bastante caro, assim. É caro e mal precificado, porque eu, por exemplo, de 3 veículos que eu tenho, um tem seguro. Por sinal é a moto, porque os carros, sim... Tem uma caminhonete, o seguro da caminhonete é um absurdo, já discutimos sobre isso, inclusive. É isso. Seguro de caminhonete. Caminhonete é um capítulo à parte. E aí, a gente tem essa penetração de seguro baixíssima, que é muito diferente do que a gente vê nos Estados Unidos, que tem uma obrigatoriedade de seguros para vários outros tipos de cobertura, mas isso não vem ao caso, mas a gente vê uma penetração muito baixa. E aí a gente falou, por que essa penetração é baixa? Né? Porque o brasileiro quer contratar o seguro. A gente fala brincando, o brasileiro sai de casa para comprar 2 seguros, Carol. Seguro de saúde e seguro de carro. O resto você precisa vender para ele.
E é difícil. Quem nunca recebeu a ligação do gerente do banco vendendo o cartão de crédito, o seguro do cartão de crédito, o seguro de vida? É difícil. Então, o seguro de carro, o brasileiro quer comprar. Mas é caro. Mas é caro. É caro, é complexo, ele não sabe o que é RCF, o que é APP, o cara não conhece. Hoje, por exemplo, o brasileiro é muito mais educado no segmento bancário, por exemplo. Pô, se você paga uma tarifa de TED, você fala, opa, peraí, como assim? Tô pagando tarifa de TED? Antigamente, todo mundo pagava e tá tudo bem. Mas hoje o brasileiro já é educado, já tem uma educação financeira que já conhece um pouco das soluções. E por que isso surgiu? Entrada de um monte de incumbente, de um monte de inovador frente aos incumbentes. Tirando essas tarifas. Né? E competição, né? Então a Darby surgiu nesse contexto, né? De aumentar a penetração de seguros no Brasil. E aí como que a gente fez, né? Basicamente a Darby é uma seguradora, a gente nasceu como seguradora e depois vale a pena até explorar um pouco esse ponto. Foi uma decisão muito legal, arriscada também, mas acho que a gente colhe os frutos dessa decisão hoje. E a gente hoje usa a tecnologia para precificar o usuário. Então lembra daquele caso do Beto. Então a gente hoje, com o nosso aplicativo, o usuário baixa o aplicativo da Darby, a gente consegue coletar uma série de informações mediante a aprovação do segurado, do cliente, do usuário do aplicativo, e a gente consegue dar uma nota, um score para ele. Com base nesse score, a gente consegue precificar o seguro dele. Então eu sei se a Carol dirige muito, se dirige pouco, onde ela dirige, onde ela para, onde ela dorme, se ela dirige em estrada, se ela dirige em cidade, qual o horário do dia. Tem uma série de informações, uma sopa de informações, de dados, que me ajudam na precificação da Carol. Então, se a Carol dirige pouco, ela vai pagar menos. Se a Carol dirige bem, ela vai pagar menos ainda. O que é dirigir bem? Pô, usar o celular quando está dirigindo, passar a velocidade da via. Mas aí não tem como a pessoa que responde... Porque isso é um dado que eu vou dar. Exatamente. Faz parte do jogo. Essa é a regra. Né? Hoje certamente você compartilha dados com um monte de aplicativo que você nem sabe. Sim. E não recebe nada em troca. A ideia da Darby é ser super claro. Aqui, ó, ele tem que aceitar, ele tem que entrar lá no ajustes, a gente pede para ele ir nos ajustes, lá aceitar bonitinho, ele sabe o que ele está aceitando e quais informações ele está cedendo. E em contrapartida, talvez a gente consiga entregar um produto que ele nunca teria acesso no mercado brasileiro hoje. Né? Não mas eu digo, o componente-chave ali pressupõe não só de um cruzamento de dados que vocês devem ter, não sei se acessa Detran e etc., mas da honestidade, que é um ponto difícil aqui no Brasil, né? O brasileiro vai tentar burlar ali o aplicativo. Vai tentar burlar. Isso é previsto? É total, porque o preço ele muda mensalmente. Então, se você burlar e dirigir 10 por hora, todo dia... Você está burlando, certo? Você não dirige 10 por hora todo dia. Pra gente é maravilhoso. Você não vai bater o carro, seu preço vai ficar baixo. A partir do momento que você fala, pô, chega, não aguento mais. Vou dirigir igual eu vou dirigir 100 por hora numa rua de 60. Eu vou começar a pegar esse dado, mês que vem, E aí você pega esse dado por onde? Pelo aplicativo. Então sempre o aplicativo é como se fosse um GPS. É como se fosse um GPS, exatamente. Olha. E aí, com base nisso, a gente tem várias histórias muito legais. Tem uma pessoa muito próxima de mim. Ela tem um Sandeirozinho. Eu vou abrir os valores só para vocês terem uma ideia. Um Sandero de 30 e poucos mil reais, 30 mil reais para arredondar e facilitar a conta. O seguro dela era 4 mil por ano. E ela pagava mais de 10%, não pagava. Mas ela falava, Firmino, eu uso o carro uma vez por final de semana para levar meus filhos para ir no shopping, deixo parado na garagem, eu vou pro trabalho de ônibus. Cara, não faz sentido, não vou pagar, não vou correr esse risco. Eu moro num lugar que eu conheço todo mundo, ninguém vai roubar meu carro, mas eu gostaria de ter uma proteção, especialmente para terceiros. Às vezes eu bato em alguém, bato numa Mercedes, atropelo alguém. Isso tem uma responsabilidade para a pessoa que cometeu o delito. Então, o seguro de terceiros é um seguro super importante e ela sabe disso. Hoje ela está na Darwin, paga menos que a metade do que ela pagaria num seguro tradicional com aquela visão de classe de bônus. E, cliente maravilhosa para a Darwin, tá lá gerando resultado, nunca deu um real de sinistro pra gente e tá para dentro do mercado de seguros. Protegemos o bem dela, que ela trabalhou duro para construir, para comprar, cuidamos dela. Esse é o propósito da companhia, é trazer milhões de brasileiros para dentro do mercado de seguros e hoje boa parte dos nossos segurados nunca teve um seguro. Então, isso é interessante, porque você falou de uma expansão de um mercado que antes não existia. Perfeito, a gente está conseguindo. 3 anos, né, de empresa? 3 anos de empresa aberta, um pouco mais a ideia, mas isso aí, 3 anos. Tá, 3 anos. E aí você falou
de desafios, né? Você falou muito de desafio de gente, né? Então acho que você falou muito da transparência, dessa relação societária que, assim, para mim isso é fundamental, assim, sem isso... E aí, naturalmente, vocês são uma empresa, assim, começaram familiar, né, do ponto de vista, assim, porque não é só marido e mulher que é empresa familiar, né, mas isso existe e acho que faz muito sentido. 90% das empresas hoje no Brasil nascem ali no seio da família. Me fala dos desafios, né? O que você falou muito de gente, você está falando de uma jornada de 3 anos, você falou muito da contribuição do Rondon aqui nesse processo de escolher as pessoas certas e tal. Pergunto isso porque sem gente você pode ter o melhor processo, a melhor ferramenta, as melhores ferramentas de gestão. Se você não tiver as melhores pessoas, o teu negócio não vai para frente. Perfeito. E aí me conta, porque foram 3 anos, né? São 3 anos e um crescimento, pelo que eu estou entendendo, bastante expressivo. A que se deve esse, vamos dizer assim, não gosto da palavra sucesso, mas a que se deve esse resultado e contar um pouquinho, assim, quais foram os milestones mais importantes em relação a pessoas. Pô, essa última é tricky, hein? Bom, vamos lá. Contei um pouquinho da história da minha relação com o Beto, que é uma relação de sócios, esquece primo, é uma relação de sócio muito saudável, e a gente fez alguns combinados. A gente começou antes, então a gente falou assim, ó, o negócio é o seguinte, kimono aberto, não podemos levar nada para casa, temos que tratar as coisas aqui dentro de nós, a gente confia um no outro, que é a coisa mais importante. Sim. Se a gente errar, a gente vai errar querendo acertar, isso é o mais importante, vamos construir nossa relação pautada nisso, cimentada nisso, e acreditar um no outro que a gente quer o bem para a companhia. Putz, maravilhoso. Essa relação de sócios fundadores é algo que muitos fundos se preocupam bastante. Ele até tem um percentual importante de algumas startups não darem certo. A briga de fundador, aí tem que tirar o fundador, aí tem que comprar o fundador, aí usa de... Putz, é um pepino. Então, o ponto do Beto e eu, a gente colocando a parte agora, pessoas, assim, Carol, é um desafio contínuo, né? Porque, especialmente, eu acho que eu posso estar falando do nosso filho aqui, né? É mais difícil, mas na nossa indústria, o mercado de seguros é um mercado muito complexo. Ele é um mercado muito antigo, ele é um mercado complexo, principalmente para o seguro alto, né? O seguro de vida é um outro business, por exemplo. O seguro de alto, cara, você tem que ter guincheiro no Brasil inteiro, despachante, tem que ter o cara que recupera carro no Brasil inteiro, oficina, são milhares de oficinas, hoje a gente tem mais de 3 mil oficinas catalogadas dentro da companhia, é muita coisa. Tem relação com o corretor também, né? Que esse vale é um ponto super importante, perfeito, Andon. Essa foi uma estratégia que a gente adotou também, que foi muito vencedora, que também foi oriundo de uma adição de pessoas muito importante, que foi o Alex, a chegada do Alex, que é nosso sócio hoje, nosso diretor comercial. Ele que liderou, encabeçou, criou a tese do corretor, que hoje é o nosso principal driver de crescimento. E a gente está muito convencido que essa estratégia é a estratégia vencedora. A gente é praticamente 100% focado em corretor, a gente não faz mais a venda direta, a gente faz direto com o corretor. Com o corretor. Sempre corretor, é um canal, e a gente tem sido muito legal essa relação, mas voltando para a sua pergunta, para não desfocar, então assim, pessoas sempre foi um tema muito importante, porque para você montar uma seguradora de auto, você precisa de pessoas muito sofisticadas, só que quando você não é nada. Então, você trazer pessoas num sonho, e pessoas muito sofisticadas, é sempre um desafio, né? Especialmente quando a gente fala da indústria de seguros, são pessoas que não estão acostumadas com essa dinâmica de startup. Tem o nosso diretor de operações hoje, estava há 20, 30 anos numa empresa tradicional de seguros, né? Você trazer ele para um mundo como é a de startup, o Rondon sabe melhor que todo mundo aqui o que é essa vida, é muito complexo, né? Então, a forma como você tem que montar o time, a forma como você tem que montar a cultura, para também não ser nem um extremo nem o outro, tem que ser um negócio meio termo. A gente, lá na W, a gente é muito cabeça no lugar para essas coisas, assim, a gente não tem mesa de ping-pong na companhia, não tem, cara, lá a gente vai lá para trabalhar, a gente vai lá para gerar valor, tem que ser um ambiente gostoso, tem que ser um ambiente que, com respeito máximo, tem um pedaço de diversidade que a gente acredita pra caramba, eu acho que a gente fez um belíssimo trabalho nessa frente, na minha visão, tem um monte de coisas legais, e para trazer essa galera toda de seguros, de tecnologia e qualquer outra indústria, você juntar isso é um grande desafio. Porque são pessoas que vêm de background... Né? Exatamente. São pessoas de background muito diferentes. Então, e aí o Rondon participou muito dessa trajetória de achar pessoas certas para o nosso momento, né? E o que funciona para uma empresa de 10 funcionários não funciona para uma empresa de 100. Ou o que não funciona para uma empresa de fatura R$1.000 não funciona para uma empresa que fatura 1 milhão. Que não funciona para uma empresa que fatura 100 milhões.
Então, essa mudança, ela é uma mudança contínua. E o olhar para isso, ele é contínuo. E isso demanda muita energia e conhecimento. Então, pessoas como o Rondon, todos os nossos investidores que a gente tem dentro de casa hoje, que nos ajudam muito, muito, muito. A gente é muito grato, assim, todas as escolhas das pessoas que a gente trouxe como sócios foram espetáculos, seja executivo, seja investidor, foi um espetáculo, assim. Então, e acho que de milestones, assim, acho que teve alguns milestones importantes, de adições importantes no time, né? Não dá ficar elencando aqui, vou ser injusto de deixar alguém de fora dessa lista. Mas você pode, não quiser falar nomes, acho que nem é esse o ponto. Situação, né? Sabe aquele momento assim, cara, agora eu vou ter que fazer um investimento maior, né? Agora eu vou ter que olhar para isso aqui, que você falou da contribuição do Rondon, né? Olhando para essa questão de estrutura organizacional, isso é fundamental. Perfeito. Né? E a maioria das startups, na minha visão, não olham para isso, né? Às vezes o CEO, ele tá olhando muito só, não, eu olho para o comercial, eu olho para o marketing, mas, por exemplo, não tem uma área de gente de gestão adequada, né? Não tem um olhar de estrutura, não, então, poxa, a minha estrutura ela é essa hoje, quando eu dobrar de tamanho, ela deveria ser essa. Eu sei que é difícil, a gente está no negócio, eu passo por isso o tempo todo também. Claro. Mas esse olhar de gente e performance é algo que a gente está falando aí nos últimos 5 anos. Né? E a gente vê a área de gestão, por exemplo, é uma área super patinho feio. É a última área em que as pessoas querem aportar qualquer tipo de valor, investimento e etc. Que é o contrário, porque deveria ser visto como uma área estratégica. A área mais estratégica da companhia. Bom, mas isso o Beto e Firmino a gente sempre teve essa discussão muito propositiva, né? Com o cuidado deles com as pessoas, por não ser uma empresa do Lobo de Wall Street, né, fazendo cash burn maluco por aí, eles sempre foram muito comedidos. Como é que a gente contrata a pessoa certa na remuneração adequada? A gente teve um momento de mercado maluco, contratando gente a peso de ouro, enfim. E eu acredito que na condução deles, essas etapas, até quando eu entrei como investidor, a gente acabou entrando um pouquinho mais tarde do que a gente está acostumado. Nossa tese é uma tese mais early. A Darwin já estava num outro momento, e de novo agradeço esse espaço deles, né? Eles já estavam nessa etapa em fazer uma expansão, em ter executivos mais pesados, cadeiras mais pesadas, pessoas mais experientes. Mas acho que você pode colocar 3 ou 4 etapas, que é a primeira, aquela onde a gente se conheceu, que você tinha assim, pontos muito chave, depois momento de expansão, onde a gente teve até que aumentar escritório e tudo mais, e depois agora o momento que a gente está vivendo, né, que é o momento onde a nossa estrutura é mais parruda. Você tem um time que não entrega resultado? Isso representa no fim do dia que você está queimando caixa da sua empresa. Estudos detalhados revelam que organizações que não abordam efetivamente a performance de suas equipes e líderes enfrentam uma perda média de 45% em receitas e acabam perdendo quase 1/3 de suas margens de lucro. Se você tem um time que não entrega e quer saber o seu status atual de perdas para reverter esse cenário para o ano que vem, clique agora no link abaixo e acesse a calculadora PPL da Bummit. Ela foi desenvolvida por especialistas em gestão de talentos e análise financeira. A PPL é a ferramenta de referência para CEOs comprometidos em otimizar não apenas a eficiência geral, mas também os resultados financeiros tangíveis da sua empresa. Não espere mais, clique agora e acesse a revolução para 2024. É porque as primeiras pessoas, elas assim, fazem essa rampagem inicial, né? Essa escolha. E aí, acho que isso é legal para quem está ouvindo. Como é que foi essa escolha das primeiras pessoas? Depois, quando fez essa crescida, né? Como é que vocês olharam para a estrutura? O que a gente precisa aqui para esse negócio crescer, né? E acho que Rondon também contribuiu bastante aí para essa jornada. Não, muito interessante. Foi exatamente, o Rondon acompanhou desde o início, né? Quando a gente começou a Darwin, a gente fez uma InsurTech. Nem eu e nem o Beto éramos Insure. E nem eu e nem o Beto éramos tech. Para quem insure seguro, tecnologia. A gente veio do mercado financeiro. Não somos nada daquilo que a empresa precisa. E isso até foi um desafio na hora de captar, porque os investidores falaram, cara, qual que é o teu background em seguro? Eu falei, eu contrato seguro há 10 anos. Eu sei a dor. Eu sou especialista na dor. Eu uso e eu não uso. O Beto não usa. Um usa e o outro não usa. Então, assim, na prática, foi muito difícil, assim, o início da Darwin foi um início muito de... A gente teve que ser apadrinhado por algumas pessoas para nos dar o caminho das pedras, e acho que esse foi um grande... Falando até de milestone, assim, acho que um milestone muito importante foi a primeira pessoa que nos abraçou na Darwin, que foi o Henrico. O Henrico, ele foi diretor da Bradesco Seguros Auto durante muitos anos, chegou até a ser superintendente,
lá durante alguns anos também. É um cara que conhece profundamente o setor, onde você chega, todo mundo conhece, tem uma reputação assim maravilhosa, deixou um legado no mercado segurador espetacular. E quando a gente começou a fazer a Dario, é até legal essa história, comentar, a gente falou, pô, o que a gente conhece de seguro? Nada. Pô, tem gigantes aí no mercado, tem um mercado regulado, tem um regulador, cara, o que a gente vai fazer? Uma maluquice isso aqui. Beleza, a gente entrou no Google, escreveu todos os presidentes de seguradora, saiu, enter, viu todos os presidentes de seguradoras que tinham pedido demissão, que saíram, presidente de conselho, a gente listou assim 50 nomes de pessoas que participaram do mercado segurador em cargos de liderança. Começamos a mandar LinkedIn. Pra todo mundo. Fez um outbound. Cara, todo mundo recebia o Beto, porque ele era sócio da Stone, me recebiam também, era diretor de M&A de uma empresa grande. Sim. Putz, a galera recebia, a gente respondia, falava, oi, não tenho interesse, enfim. E aí a gente ligando com as pessoas, alguns falavam, vocês são loucos, nunca mais me liga, vocês são malucos, fazendo seguradora, esquece, vocês são malucos e tal. E o Henrico falou, pô, como é que é esse negócio? Começou a tentar entender um pouco da tese. Na hora que ele entendeu que a gente ia fazer uma seguradora e não uma corretora, não ia cara, seguradora, sonho grande. Putz, aí ele falou, cara, eu tô dentro. Eu já tinha saído da Bradesco, abriu a empresa de mergulho dele, que tá indo super bem e tal, mas ele falou, cara, eu tô aqui no Rio, vocês precisarem de mim, vambora. E puta, foi maravilhoso. Esse foi o grande milestone primeiro, assim, foi quando a gente olhou e falou, cara, ter uma peça do mercado. Putz, o cara abraçou a gente, e ele é um cara com uma cabeça... Ele entrou como sócio, como conselheiro? Putz, como tudo. Padrinho, amigo, sócio, conselheiro. Hoje ele senta no nosso conselho, ele é nosso padrinho, amigo. Qualquer coisa que você precisa, a gente liga pra ele e fala, putz, o que você acha? Estamos fazendo besteira, não estamos. Ele é super franco, então, putz, é maravilhoso o papo com ele. E aí, esse foi o momento que a gente olhou e falou, putz, isso aqui, cara, o cara abraçou a gente, ele sabe o que ele tá falando. Agora, inclusive, acho que esse foi o grande turning point ali pra gente falar, cara, vamos pra cima, vamos largar tudo e fazer esse negócio. A gente foi lá e largou. Então, o Henrico foi um grande incentivador da tese pra gente, né? Então, o Henrico foi um grande milestone primeiro, e quando a gente começou a fazer a Dario, a gente falou, o que a gente precisa? A gente precisa de um cara de operação, a gente precisa de um cara de tecnologia. A pessoa de tecnologia que a gente tinha escolhido não tá mais na Darwin hoje. Inclusive, quem tá hoje... Rondon ajudou a gente a achar, a tomar a decisão, então foi uma decisão muito feliz. Então a gente começou a montar isso daí, a gente trouxe o nosso head de operações, que está até hoje com a gente, também nosso sócio, e a gente começou a montar. E aí vão surgindo as demandas, você vai começando a fazer essa estrutura. O que eu acho que a gente fez, não vou dizer que foi um milestone, mas acho que foi uma decisão muito acertada, Carol, que é a indústria que a gente veio, que é garantir a meritocracia. Cara, desde o D0, foi trancos e barrancos, a gente nem sabia como fazer direito, mas a gente fez pesquisa de avaliação de desempenho desde o começo. Trancos e barrancos. Atrasava, foi difícil de fazer, aí perdia a data, a gente tinha uma pessoa que a gente queria ser avaliada mas fazia. Então a gente começou com a cultura de avaliação de desempenho desde o início, para garantir a meritocracia, né? Vocês sabem, pô, hoje o mundo é home office praticamente, tá muita coisa voltando e tal, até lá no próprio Dario a gente tem voltado várias frentes também para o presencial ou para o híbrido, mas o home office ele é uma realidade, né? Em várias áreas da companhia o home office é uma realidade. Como é que você garante meritocracia com uma pessoa que está longe? Você precisa de uma avaliação 360 nessa pessoa. Você precisa saber como ela está performando, cultura, performance, habilidades, skills, etc. Então desde o começo a gente fez isso. Isso foi um game changer, pelo menos na minha visão, acho que foi um game changer, porque drivou as pessoas a fazerem resultado, assim, o esforço ele é reconhecido, o resultado é recompensado. Então, começou a fazer resultado ser recompensado de fato, a galera falou, pô, estão de olho, estão vendo. Então, isso começou a jogar a companhia para cima, e aí a gente começou a trazer pessoas para dentro da companhia, começando a completar as áreas, e aí, a gente começou a crescer, né? E a estrutura da seguradora de alto inicial é muito grande. A gente tinha R$0 de faturamento, tinha 80 pessoas, 90 pessoas. É muito grande, porque tem muita coisa para montar. É uma rede Brasil, é atendimento, é o corretor, é o regulatório, é muita coisa. E isso todo mundo trabalhando por 3, né? Fazendo, todo mundo trabalhando pra caramba. E aí, hoje, a gente fatura bastante, né? Estamos numa jornada de crescimento bastante grande. Tem algumas notícias no mercado, a informação é pública, a gente está com um faturamento anualizado hoje mais ou menos de uns 36, 40 milhões de reais, com o mesmo time, com os mesmos 80.
Performance. Performance, saber as cadeiras certas, a gente não contrata de forma correndo, a gente não entrou nessa brincadeira de sair contratando, depois demite se precisa. Não fizemos layoff em massa. Pô, se a gente errar com uma contratação, erramos uma contratação. Se a pessoa não performar, foi jogo de gente grande. Isso é importante, só colocando um ponto que eu sempre acompanhei na Darwin. Bom, primeiro, esses crescimentos malucos, contratações descabidas e tal, isso nunca aconteceu. Mas o principal dessa cultura de avaliação de performance, não importa como é feita, mas é feita, as pessoas que não performavam, elas mesmas não ficavam. Porque elas enxergavam, não se enxergavam fazendo resultado, não se enxergavam, não é uma remuneração. E na cultura da Darwin a gente não tá, as pessoas obviamente, todo mundo precisa receber, todo mundo precisa ter remuneração, mas ali as pessoas estão, porque elas estão realizando alguma coisa para si, para a carreira, e elas crescem na carreira, e elas estão realizando um propósito maior. Então esse crescimento também da Darwin, eu acredito, as pessoas e a cultura de performance das pessoas, porque elas sabem o que elas estão fazendo. Eu sempre acompanhei isso. Muitas pessoas contribuíram e foram embora, mas contribuíram. Enquanto a pessoa está na Darwin, ela contribui. Se ela enxerga que ela não está contribuindo, ou o gestor enxerga que não está contribuindo, duas coisas. Ou como a gente vai fazer para contribuir, vai melhorar isso, ou não vou mais ficar. Perfeito. Porque eu vejo que uma das grandes dores, né, dos empreendedores, seja early stage, mais à frente, seja startup ou empresas mais tradicionais, enfim, que a gente atende aqui na Bumit, a dúvida é, esse time que eu tenho é capaz de entregar o resultado que a empresa necessita? Isso é o que, no fim do dia, tira o sono, porque assim, quando você faz um plano e você está consciente desse plano, você acredita nesse plano, o que vai fazer ele dar certo ou não são as pessoas. Exato. Né? Então, eu acho bem interessante o que você falou, né, de ter crescido em termos de faturamento com um time enxuto. E aí, quando eu falo enxuto, não é sangrando as pessoas, mas me parece que é uma empresa que tem as pessoas certas no lugar certo. Vai errar, normal, isso faz parte. Mas, no geral, isso vai trazer performance. E, no fim do dia, performance é rentabilidade. Sem dúvida. E aí você começa a entender, às vezes, por que uma empresa que ela vai crescendo, né, engordando o gado ali de uma maneira sem pensar, de uma maneira indiscriminada, aí depois ela sai de um cenário, às vezes, de um break-even para um prejuízo, assim, em meses, coisas de 2, 3 meses ela sai. Por quê? Porque são pessoas, porque você vai lá, projeta um plano, cria, né, toda uma lógica de captação, de investimento, as pessoas não entregam, e, obviamente, o time é responsável por isso, né? Uma coparticipação. E aí você sai de um cenário que poderia ser incrível para um cenário de prejuízo. Aí você tem que desligar as pessoas. Eu acho uma sacanagem com até a própria pessoa, né? Você traz ela nesse rodamuinho da adrenalina de sair crescendo. Putz, a pessoa também fica exposta, né? Então, mais uma vez, desde o começo a gente gosta de combinados, né? A gente gosta de combinados, e combinados, vou traduzir para o mundo de pessoas, aí Rondon, me corrija se estiver falando besteira, meta. Não tem meta, cara. Qual que é o objetivo da companhia? Mesmo se não tivesse receita, a gente tinha várias metas que não tinham nem, quando a companhia nem rodava ainda, até a gente conseguir a licença regulatória, que demorou aí quase 1 ano e pouquinho para o Sandbox, a gente tinha várias metas dentro de casa que não eram receita, mas tem meta. Então, assim, quando você tem um time, e eu e o Beto temos metas, o estagiário tem meta. Todo mundo tem meta, e elas vão se cascateando até todo mundo. Estamos fazendo na melhor das velocidades? Não estamos ainda, mas desde o início a gente tem. Então, quando a gente tem meta, não tem muito... Combinado é combinado. Né? Combinado não sai caro, já dizia a minha avó. Você fala, putz, e se alguém sair com um senso de justiça, tá errado. Né? O líder tem que ir lá mostrar a meta, você cumpriu, não cumpriu, etc, etc. Se mudou a estratégia, muda a meta. Claro, e, a nossa vida é mudar a estratégia o tempo todo. Demanda trabalho, Carol. Assim, demanda muito trabalho. Esse é um processo que ele demanda uma energia. Muito. Gente demanda energia. Muito. Mas como gente é a coisa mais importante, não dá pra deixar de lado. Assim. Então, a gente nunca teve o budget de trazer as pessoas mais absurdas de gente de gestão, não temos. Então, assim, a gente focou no que a gente achava que, pro longo prazo, como cultura enraizada, era o fundamental, que é a meritocracia. Garantir a meritocracia. Sim. E trazer as pessoas para dentro da companhia no momento que a gente está. Hoje, a gente faz alguns ritos com a companhia inteira. Mostra resultado, mostra o que a gente quer fazer, o que não deu certo, onde a gente errou, o que a gente vai mudar, por que é importante a avaliação, por que não é as promoções por causa da avaliação. Aí as pessoas, olha lá, tá dando certo, o cara fez, foi reconhecido, também quero.
É só um sistema de combina as recompensas metas. positivas. Que no começo as pessoas falavam, vai mudar a meta, puta que chato. Hoje ele fala assim, cara, mudou a estratégia, muda a minha meta, pelo amor de Deus. Já mudou a cabeça, já mudou a chave. Porque fala, pô, se eu só vou ser reconhecido se eu cumprir meta, eles estão olhando, eles estão de olho, não só, né, mas Sim. é um fator importante. Putz, eu vou cutucar meu líder lá e falar, muda a minha meta, hein, pelo amor de Deus. Então você, em vez de ter duas pessoas forçando todo mundo a ter meta, que é chato no começo, né, é chato, ninguém não, né, mas boa parte acha chato. Depois a gente inverte e vai de baixo para cima. Então, cara, se cutucando, cadê minha meta? Deixa eu ver minha meta, não quero ser injustiçado. Se mudou a estratégia, eu preciso mudar minha meta. Então, putz, isso é muito legal. Assim, estamos numa jornada de construção, mas acho que esse esse início de avaliação de desempenho, e a Estônia era muito forte nisso. Sim. Teve várias referências legais que a gente usou no que Tem funcionava. até um livro que eles lançaram, depois eu pego a referência, a gente pode colocar, que fala sobre isso. Eles fizeram muito bem isso, assim, durante muito tempo. Eles criaram uma escola legal, assim. O Beto trouxe muita coisa de lá, do sentido do que funcionava, do que não funcionava, os pontos de atenção. Então a gente tentou implementar para o nosso momento. A gente gosta de coisa simples, OKR, com um monte de... Cara, não, eu também. Assim, 3 metas, cara, tem 4 metas. Nossa. Esse aqui é sim ou não, é binário, sabe, é mais simples. Enfim, então essa é a nossa dinâmica de pessoas. E aí hoje a gente saiu do escritório, a gente começou a crescer, né, como o Bruno falou, a gente está hoje num escritório um pouco maior. Também essa jornada desafiadora, né, porque a nossa vida ela é uma vida que a gente não seguiu o caminho tradicional de VC, Carol. Isso é até legal contar. Assim, isso é legal. A gente não nasceu com rios de dinheiro sobrando, a gente nunca teve... Antes de você perguntar, calma, que eu tô com uma pergunta na cabeça que eu claro, acho que vai fazer sentido. Bom, assim, a gente tem até uma história parecida, não vindo do mercado financeiro, mas trabalhei durante muitos anos na Ambev, saí para empreender. E eu me preparei para isso, financeiramente. Eu acho legal porque... direto eu recebo amigo falando, Carol, porque eu quero empreender, então pega e faz, você está há 4, 5 anos me falando aqui que você quer empreender, pega e faz, né? Óbvio, a gente sabe que as pessoas partem de pontos diferentes, mas pessoas que naturalmente ali têm, seu salário, né, todo ano e tal, você pode se organizar para se preparar para isso. Vocês se prepararam? Como é que vocês se prepararam? Porque assim, invariavelmente você faz o investimento inicial, invariavelmente você tem suas contas para pagar e a vida não para, os boletos não param de chegar. Como é que vocês fizeram essa preparação? A gente veio do mercado financeiro, a gente fez um pé de meia, né, a gente conseguiu montar uma vida confortável, não tinha muitos grandes luxos, etc, mas a gente tinha uma vida razoável, então isso já dava uma tranquilidade de poder arriscar, né, não é que a gente teria que se financiar para conseguir. Então isso dava uma tranquilidade. Eu acho que o maior investimento que a gente fez foi o que a gente deixou para trás. Sim. Assim, o Beto deixou um negócio muito relevante. Eu diria que eu não conheço absolutamente ninguém que faria o mesmo move que ele fez. Ele teve uma coragem enorme, eu deixei um monte de coisa para trás também. Então, acho que esse foi o maior investimento. Assim, como se preparar, mentalmente... É o deixar de ganhar. Exatamente. Esse foi o nosso... Certo. Exatamente, estava quentinho. Não existe. Tava quentinho. Mas, naturalmente, se você fizesse ali o básico, ia seguindo ali tranquilamente. Tava numa cadeira super quentinha, tinha 29 anos, imagina. Acho que o diretor mais novo da empresa que eu trabalhava tinha, 45, 50, tinha 29. Então, tava super tranquilo, assim, né? Não tinha filho, custo de vida baixo, tava super bem, assim. Então, quando a gente largou para começar do zero, e lembra que começar do zero é um negócio que todo mundo... que conhecia o mercado e falava, cara, vocês são loucos, vocês são malucos. Sai fora, vocês nada a ver. Vocês estão viajando, assim, é a mesma coisa que querer montar uma empresa de foguete, você está maluco, assim, não tem como. Só que sem o dinheiro do Elon Musk. Exato, e sem sem a habilidade dele também, né. Mas enfim, então foi uma jornada ambiciosa, vamos chamar assim, no sentido do sonho, né, e de se dedicar, e obviamente a gente tinha lá na nossa cabeça, a gente com a cabeça no lugar, então a gente tinha lá um plano, cara, a gente vai tentar, vamos fazer assim, sabe, se não der, a gente volta, saímos pela porta da frente em todos os lugares que a gente saiu, felizmente, assim, a gente preza muito pela reputação, foi graças a Deus o que fez a gente conseguir captar a primeira rodada. Vocês captaram quanto tempo depois? A gente captou uns 3 meses depois que a gente começou a pedir demissão, que a gente pediu demissão, a gente começou a fazer as reuniões e tal, foi 3, 4 meses a gente começou a captar. Vocês foram em fundos mais tradicionais, vocês foram em investidores anjo, qual foi a estratégia? Amigos, conhecidos? Carol, tudo?
Ali foi selva, viu? Porque quem falava que tinha ganhado um dinheiro, ele falava, cara, tem uma ideia. Cara, qualquer pessoa, caiu o cartão de crédito e falava assim, cara, você não quer investir? Obviamente a gente bateu em todos os fundos, batemos na porta de todos os fundos tradicionais. Mas até então era uma ideia, né? Era uma ideia, muitos fundos acreditam em ideias, mas pô, a gente não veio do mercado segurador, a gente nunca teve uma jornada empreendedora, a gente não era empreendedor de segunda viagem, empreendedor de primeira viagem, então já tem uma barreira de entrada um pouquinho maior, em termos de experiência, beleza, se faz sentido ou não faz, não importa, mas já tinha uma fricção grande. Pô, a gente foi com amigo, familiar, primo, tem de tudo que você pode imaginar, e aí alguns fundos nos abraçaram, teve 2 fundos importantes que hoje continuam acompanhando as rodadas, aumentando a participação e tudo mais, e a gente fechou essa primeira rodada, foi uma rodada de 11 milhões de reais mais ou menos, para começar o negócio. Tá. Só que só a licença era 1 milhão, para montar a companhia já, metade do dinheiro já estava muito apertado, então a gente sempre começou, sinto o avião passando no deserto, jogando cadeira pra fora, cara, tem que cruzar o deserto, né? Porque essa cabeça de vocês que me chamou muito a atenção desde o começo, 11 milhões de reais é um valor extremamente relevante, nós estamos falando 3, 4 anos atrás era mais relevante ainda, num negócio que não tinha começado, e vocês tiveram cabeça para pegar esse investimento e colocar dentro de um cronograma, porque eu já vi founder, assim, eu não vou citar nome. Pegou 11 mil, o founder trocou de carro, ele se dá uma remuneração enorme, você fala, cara, mas tudo bem, eu acho que o founder tem o mérito dele, independente se ele captou, ele tem um mérito, pelo menos de pitch, né, pelo menos de contar uma história. Mas a visão de vocês de manter o plano, colocar o plano sempre organizadinho e tal, eu tô meio mãozinha fechada ali, meio murruga, mão de vaca, né? Como dizem lá no interior. Ele sofre com a gente, viu? Até hoje. Até hoje. As suas vaguinhas lá. Não, eu como investidor deles, falo assim, então, Rondon, mas nós precisamos conversar, eu vou querer que você ajude a gente, você sabe que é bucha, porque a régua é lá em cima, mas eu tenho que pagar lá gente do céu, deixa eu investir um pouco mais então pra você pagar melhor as questões. Não, se você investir mais, a gente vai fazer outras coisas. Investir em outra coisa. Não, mas pô, a gente sempre foi cabeça no lugar, assim, de saber bem o custo, saber bem os investimentos. Durante muito tempo a gente ficou no escritório emprestado de um amigo meu, que foi também um cara que pô, super incentivou. Ele falou, tem uma mesa aí, entra aí. A gente ficou com 20 pessoas, cara, apertadinho, com dinheiro no caixa, mas mesmo assim a gente, apertou os cintos, falou, cara, essa jornada é uma jornada grande, a gente sabia que a gente ia ter que contratar muita gente para começar a mostrar alguma coisa para quem não acreditou na gente no começo. Então a galera fala, vocês não vão conseguir montar time, vocês não vão conseguir pegar licença. Pô, a gente falou, bom, tem bastante coisa para fazer, né? Então com o dinheiro os 11 milhões, que é uma bela de uma grana, né, para começar um negócio, pro business de seguros, ele é relativo, porque só a licença custa 1 milhão, aí os sistemas de seguros são super caros, a remuneração de pessoas de mercado que conseguem criar uma seguradora, ajudar a criar uma seguradora, também são altas, então tem muita coisa, e a gente economizava em absolutamente tudo, assim, então, enfim, fizemos um trabalho de 8 pessoas, eu e o Beto, durante, até hoje, a gente, cara, boa parte dos dias a gente é o último a sair, o primeiro a chegar, estamos sempre lá na trincheira, e vai ser sempre assim. Então a gente tem o Beto tem um dilema bom que é contar os centavos para ter os milhões, né? Então a gente sempre tenta ter e fazer as escolhas certas. Não dá para também ser muito extremo, você deixa investimentos relevantes para trás. Então esse equilíbrio é muito bom. E aí, a gente começou lá naquele escritório pequeno e fomos crescendo, né? Também, aí a gente teve a segunda rodada, que foi uma rodada de mais ou menos uns 50 milhões de reais. Foi liderada pelo BV, que é o Banco Votorantim. Que é um dos maiores ecossistemas de veículo do Brasil, pessoas que aí faz total sentido. Exatamente, é uma empresa que navega no mercado de seguros há muito tempo, conhece super bem e tal, entendeu a tese de seguros que a gente estava montando, são pessoas que entendem, e essa foi a decisão que eu estava comentando dos sócios, de trazer sócios que entendem do mercado. Então a gente trouxe pessoas que já navegam no mercado de seguros, que conhecem, que ajudam, e o mercado é um mercado complexo, um mercado de relacionamento, você precisa conhecer as pessoas, um mercado de reputação, você construir a estratégia do corretor, que é uma estratégia, fazer o paralelo que todo mundo conhece aqui, que é o agente autônomo da XP, né? A XP fez um trabalho maravilhoso, assim, um golaço fazer essa capilaridade local, porque é um business de reputação, é um business de consultoria, entre aspas. Credibilidade, ele tem que estar lá, olhando no olho, não dá pra mandar um e-mail, falar, investe aí X milhões de reais aqui, ou X mil reais aqui, é difícil. Os seguros não
nessa mesma proporção de dinheiro, mas é também uma proporção do tipo, vou cuidar do seu bem. Mas quem é você? Você vai pagar? Você tem dinheiro para pagar? Cadê você? E se eu bater meu carro? Hoje a gente sabe, as seguradoras grandes a gente conhece, tá lá, tem empresa listada, tal, tem confiança. Então a gente usou o canal corretor como uma grande parceria. A gente tem quase 4 mil corretores dentro da nossa base, no Brasil inteiro, capitaneada pelo Alex. O Alex foi um grande milestone de chegada de pessoas que estavam comentando, né? Você estava perguntando de milestone. Acho que o Alex foi um turning point importante de estratégia comercial. E ele liderou essa frente, veio de uma seguradora grande também, foi um cara super core lá, foi quase presidente, estava ali próximo. Putz, o cara super, super sênior, e ajudou a gente a montar essa estratégia. Ele conhece o mercado profundamente. Então ele e o Beto lidera a frente comercial com ele. Pô, viajam assim, já viajaram assim 5 estados em 5 dias, assim, uma loucura, cara. Assim, eu vou acompanhando, né? Eu fico com outras áreas, a gente se divide lá na companhia. Como é que vocês se dividem? Eu não sei como é que a gente está de tempo, mas então, a pergunta do CEO, co-CEO aí boa, como é que esse negócio de co-CEO, né, Firmino? Essa organização, né? Esse é um desafio, né? Assim, quando a gente levava para fundos, os caras meio que olhavam para cara, co-CEO, mas e aí, como vai funcionar e tudo mais? A gente se divide lá em áreas, né? O Beto fica com algumas áreas, eu fico com outras. Tem muita área na seguradora. Então, eu fico com operações, tecnologia, produto, marketing, RH, etc. O Beto fica com outras áreas, financeiro, investidor, risco, pricing, comercial. Então, o Beto viaja muito para a parte comercial. Eu fico mais para dentro da companhia, olhando a operação. Marketing fica com o Beto ou fica com você? Fica comigo. Esse é um ponto bem legal. Eu acessei, né, vi o site e eu achei um marketing bastante interessante. Divertido, diferente. De onde veio o insight? Porque quando a gente fala em seguros, e até me lembrou um pouco, claro, guardado as devidas proporções, a Sinaf, né? Teve um papel, assim, mais de trazer um humor para uma coisa que é meio fúnebre, né? Enfim, não acho que tem a ver com o posicionamento de vocês, nada a ver, mas eu fiz um paralelo. E aí achei bastante interessante, né? A forma como vocês foram construindo, né? A forma, inclusive, como o site vai contando essa história de como pode ser diferente. De onde veio esse insight? O marketing é liderado por um sócio nosso também, entrou com a gente no início, foi ele que deu o nome da Darwin, inclusive, que é o Marcelo. Por que Darwin? O Darwin, a gente faz uma analogia com a evolução, né? A teoria da evolução, o darwinismo. A gente mostra o nosso Darwin, o Darwin, todo mundo conhece, né? O Charles Darwin, então ele é uma pessoa mais velha, né? Qualquer foto que aparece, ele é uma pessoa mais velha. O nosso Darwin é um Darwin mais estilizado, um Darwin mais moderno. Então a gente faz uma analogia de que o mercado que já existe há tanto tempo, ele é um mercado que pode ser legal, pode ser inovador e tudo mais, pode ser sexy, né, que é uma terminologia que está todo mundo usando, mas a gente usa o Darwin muito mais por uma pegada de evolução. De evolução. A teoria da evolução. Legal. A gente acredita muito nisso, não é o maior que mata o menor, é o mais rápido que mata o mais devagar, é se adaptar, é fazer as coisas acontecerem, então a gente usa muito isso, tanto para fora, especialmente para dentro. Assim, evolução para dentro de casa é nosso lema, está escrito na nossa parede, tem que evoluir, temos que pensar fora da caixa, a gente tem lá um lema que a gente sempre vai fazer diferente, o que funciona a gente tem que, né, seguir a linha. O mercado tem 100 anos, sei lá, tem centenas de anos, não sei exatamente qual que é mas o mercado é antigo, assim, tem muita coisa que funciona e que não dá para virar as costas e falar, eu e o Beto vamos disruptar do mercado financeiro, vamos disruptar o mercado inteiro. Então a gente começa onde o mercado está e vamos trazendo as evoluções que a gente acredita. Então, mas voltando para o marketing, assim, a gente acredita muito nessa pegada de branding, né? Assim, do propósito da marca ser uma marca legal. Muito do que o Nubank fez, por exemplo, no mercado financeiro, de forma geral, foi um case de sucesso, porque a galera, fala, tem um cartão roxo, né? Gosta de mostrar, tem vários Sim, eu vi que cases. vocês fizeram um negócio da meia e tudo mais. Enfim, porque eu gosto de falar disso, dessa questão de posicionamento. A gente trouxe uma pessoa aqui, né, o Marcelo, né, da Renz, né, que é nosso cliente, enfim, mas ele é um baita estrategista de marketing, de posicionamento, e a verdade é que a maioria das empresas vai olhar para isso lá na frente. Eu já cometi esse erro, né, achava que isso não era importante, e me parece que vocês já, desde cedo, começaram, quer dizer, estou supondo, a olhar por esse ângulo, né? E você vê que isso faz diferença? Na hora, ajuda vendas, ajuda no processo de as pessoas terem clareza de como vocês estão no mercado, que vocês são de fato diferentes? Sem dúvida. Assim, cara, quando a gente fala do cliente final, sem dúvida. Hoje o cliente ele tem um mindset de propósito muito forte.
marcas que têm propósito. Hoje o mindset do consumidor, ele olha muito para essa parte de propósito, da marca legal, que se preocupa com temas importantes. Então, a gente fez, não sei se vocês acompanharam, o Rondon certamente acompanhou, no último Dia da Mulher, a gente fez uma campanha incrível. A gente foi lá com a ideia do Marcelo, né, nosso gênio lá de marketing. Ele pegou um muro na Vila Madalena, tá? Tem reportagem na Globo, cara, saiu um monte de lugar. A gente pegou vários tweets de homens comentando, com o nome dele, comentando, falando que mulher dirige mal no trânsito, que só sabe pilotar fogão. Você deve ter ouvido alguns absurdos desse em algum momento por aí. Essas brincadeiras não brincadeiras, né? Brincadeiras absurdo, sem graça aí. E o cara, ele não só coloca, como ele assina, entre aspas, né? Ele tá pondo o nome e a cara dele lá. Então a gente pegou todos esses tweets, colocamos numa parede na Vila Madalena, chamamos uma artista e que fez a nossa campanha que chama Yes She Drives. Inclusive, um dos melhores motoristas que a gente tem na Darwin hoje é uma mulher. Olha. Com score. Legal. Pra deixar o recado aí. Que, aliás, quem faz as piadas. Minha avó, minha tia, são os melhores motoristas que eu conheço. Então, isso é bom. E aí a gente fez essa campanha, putz, foi uma repercussão muito legal, putz, muita gente famosa quis participar e fez parte. Então essa é um pouco da pegada que a gente faz. Então isso, obviamente, ajuda, mas o usuário ele tem muita relação com confiança. Então tem que ser uma marca séria, tem que ser uma marca que passa confiança, porque por estão falando de um pagamento de seguro. Bem, né? Exato. Então, mas ajuda, sem dúvida, ajudou muito. Assim, e a gente vai continuar nessa pegada, a gente acredita nisso, a gente acredita em fazer diferente. Hoje, diria que se você perguntar para alguém na Paulista, falar, cara, fala uma seguradora que você ama. Não sei o que vai vir. Eu acho que... Vai falar o quê? Eu amo uma seguradora. Tive que falar com eles um dia. Bem legal. Bom, Firmino, queria que você deixasse aí um recado final, assim. Acho que a história de vocês é uma história bastante surpreendente, né? Acho que tem renúncia. Aliás, esse papo daria para mais umas... Passou muito rápido. Pois passou super rápido, mas aí já ficou o convite para uma próxima. E... essa é uma jornada bastante, assim, né, acho que rápida, né, assim, diria até meteórica, porque a gente escuta também no mercado, independente se é startup ou não, então, muito legal, assim, aprendi, né, como sempre falo, eu sempre fico inspirada, então, para mim, eu até falei, né, antes da gente entrar aqui, que para mim isso não é trabalho, é diversão e aprendizado, então, primeiro, muito obrigada. E eu queria que você deixasse um recado, assim, do que você acha que é fundamental, assim, para um empresário líder, né? Porque a gente nunca pode esquecer que a gente ocupa esse lugar de liderança. E o que você acha, assim, que para você, assim, é um lema que não pode faltar nunca? Cara, acho que tem um negócio, não sei se eu vou falar para todos os empresários líderes, mas talvez eu fale para essa jornada empreendedora que a gente viveu e que foi muito diferente, assim. A gente... famoso, né? Sempre tem os gurus do empreendedorismo que falam, não, vai por aqui, você tem que sempre fazer a receita mais rápido, tem que sempre fazer o negócio mais rápido, MVP, blá, blá, blá. Cara, assim, a verdade não existe uma verdade absoluta. Quem escolhe no final é o cliente. Tem que fazer um negócio que faz sentido para o cliente. Então, e a gente olhava muitas das teorias e falava, isso aqui não faz sentido. Eu preciso fazer um negócio que faz sentido para o usuário final. Assim, né? Não necessariamente tem que fazer sentido para uma tese de um VC XYZ ou de um outro VC. Então, acho que manter a cabeça, empreendedor olha para frente, não olha para o lado. Primeira coisa, assim, olha para o nosso produto, vamos fazer o que a gente acredita, vamos fazer um negócio que a gente acredita que o nosso usuário quer. Antes de a gente começar a dar, antes de ser especialista em seguros, a gente é especialista no problema de seguros. Então, vamos entender o problema, ser especialista no problema, depois a gente vai criar a solução com base no problema. Muita gente começa pela solução e depois entende o problema. Então, essa acho que a grande diferença, a grande mentalidade que a gente tenta manter dentro de casa é, vamos fazer o que faz sentido para o usuário, seja o que o mercado faz, seja o que o mercado não faz, vamos propor o que faz sentido, não cair nessas verdades absolutas que surgem ao longo do caminho, e ser pragmático com o plano. Errou, muda rápido, acertou, vamos embora, vamos fazer, controlar resultado na unha, a gente é muito voltado para resultado, então um pouco dessa dinâmica de olhar para frente, ver o que você acredita, ser pragmático, ser claro, combinados claros, né, é o principal. Sim. E é isso. E obrigado pelo convite, foi muito legal, Rondon não tá de casa, né, não tá de rosa, fiquei chateado, que a cor da Darwin é rosa, né, então... Depois a gente fala sobre camiseta, tênis, né, essas coisas. A gente tem um olho no resultado, então a gente não consegue dar brinde pra todo mundo. Só pra cliente. Só pra quem entra lá na Darwin como cliente. Não, tô brincando, mas obrigado pelo convite. Carol, foi um prazer estar aqui com vocês. Também. Espero ter uma próxima, o convite já tá aceito, então, muito legal, parabéns aí pelo que vocês têm feito.
Obrigada, gente. Obrigada, Rondon. Obrigado, Carol. Obrigado, Firmino. Sempre é uma delícia as nossas conversas aqui. Boa. Valeu.